meus amados irmãos. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus possa falar tremendamente nessa noite aos nossos corações através da sua palavra. Jesus, em seu sermão profético, ele diz que, na primeira parte, que ainda não é o fim. Então nós vamos tratar desse tema nessa noite. Ainda não é o fim. Quando a gente olha, a gente tem vários sinais que já apontam para o fim, né? A gente vê o que Jesus falou: guerras, rumores de guerras, revoluções, pragas, terremotos, várias coisas que já estão acontecendo, mas Jesus disse que ainda não é o fim. Esse é o tema da nossa noite. Existem algumas coisas que Deus ele coloca a mão na ferida do povo, ou de um país, ou de um continente. Deus ele coloca o dedo na ferida de pessoas, de governantes, principalmente coisas que pessoas amam. Você pode amar, mas elas começam a adorar e logo em seguida elas começam a idolatrar. E há mais ou menos 5 coisas que mostram e apontam para o fim, que estão interligadas, que é o poder misturado com política, a economia. A gente vê a situação que está em alguns países, inclusive no nosso, a ciência. Daniel disse que a ciência nos últimos dias ia se multiplicar, e a religião. Tudo isso está envolvido. O aumento dos falsos profetas, a gente vê isso. Mas a gente tem que lembrar que Deus é soberano, e os crentes não deveriam ser pegos de surpresa, porque tudo está escrito aqui, tudo está revelado. Deus ele continua Senhor sobre as nações, Senhor sobre a ciência, e Ele é o dono da prata e do ouro. Mas isso tudo acontece quando nós lemos a Bíblia. Nós temos que sempre lembrar do início, que é Gênesis, a queda do homem. Criou o homem, capítulo 3, o pecado entra no mundo com a queda do homem. Então tudo isso acontece por causa do pecado do homem. Quando Deus olha para o homem, Ele cria o homem, cria a terra, cria a natureza, e Ele vê que tudo que Ele criou era bom, muito bom, mas logo em seguida Ele olha para o homem, quando ele cai por causa do seu pecado, por causa da sua escolha de pecar, e Ele diz para o próprio homem: oh, maldita é a terra por tua causa. E a partir daquele momento lá, a mulher que não ia sentir dor no parto, começa a sentir dores do parto, e o homem tem que trabalhar, e em vez de só administrar o que Deus criou. Então, tudo isso é por causa do pecado. Como eu falei, a política, Deus ele mexe no tabuleiro, Ele faz o que Ele quer, Ele é Deus, Ele mexe nas peças. Políticos, poderosos, Ele tira e coloca, Ele é Deus. A palavra final vai estar nele, não está na politicagem ou nos políticos, não. A palavra final vem de Deus. Qual o nosso papel diante dos políticos? Votar certo e orar pelas autoridades constituídas. Mas Deus ele é tão precioso, poderoso, que Ele não tira a responsabilidade do homem. Ele diz assim, na escolha, quando os justos governam, o povo prospera, há prosperidade. E nós temos exemplo de grandes reis, do período dos reis em Israel. Os reis bondosos, quando eles reinaram, o povo prosperou, o povo teve abundância. Nós temos vários exemplos, alguns exemplos, não vários. Josias, Uzias, Josafá. Mas lá em Provérbios, quando ele diz isso, por quê? Porque o povo, Deus está lá e diz, vocês é quem vão escolher. Mas ele diz que quando o ímpio governa, o povo sofre. Isso é verdade. É só a gente pegar a nossa vizinha Venezuela aqui e olhar a situação que está. Não existe mais animal doméstico no meio da rua, não, já comeram tudo. Os gatinhos que tinham, os cachorrinhos, os direitos dos animais, se forem para lá,
já sabe, não existe mais animais domésticos. Na nossa vizinha Venezuela, na Nicarágua, a mesma coisa, está acontecendo isso. Bem aqui pertinho, do lado. A economia é a mesma coisa, eu falei, né? Que ele é o dono do ouro e da prata. E Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele diz para a gente não se preocupar com 3 coisas: comer, beber e vestir. Ele nos garante, essas 3 coisas ele nos garante. E Jesus ainda diz, está vendo as aves do céu, os passarinhos, eles não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas o meu Pai que estás no céu sustenta todos eles. Aí Jesus vai e completa e diz, vocês não podem incluir um côvado, que é 45 centímetros, no curso da vida de vocês. Isso para mostrar que nós temos que ter dependência de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ter dependência das coisas do céu, das coisas do alto, juntar tesouros espirituais, não tesouros materiais, porque isso aqui tudo vai passar. Nós temos que continuar pregando a palavra, pregando o evangelho, testemunhando sobre Cristo, o crente fazendo visita, amando o seu irmão, e aqueles que estão afastados da igreja voltando, e voltando principalmente ao seu primeiro amor. Muitos estão perdendo o primeiro amor. A ciência do mesmo jeito. Daniel disse, a ciência ia se multiplicar. E a ciência aqui não está ligada só com doença ou com médicos, está ligada com a tecnologia. Você tem um celular hoje que você fala com uma pessoa que está lá na China, né? Quem já pensou que a gente chegaria a isso? Mas lembrando que Deus, Ele está no controle. Tudo isso estava escrito. A religião está diretamente ligado aos falsos profetas, aos falsos ensinos. É só o que tem aí fora. E tem uma coisa que está ligada diretamente com a igreja, que está dentro da religião, que se chama apostasia. Pastor, o que é isso? O abandono da fé. Muitos que passaram por aqui abandonaram a fé. Se voltar, é uma ovelha desgarrada que voltou. Se não voltar, apostasia. Perdeu. Nunca foi. Esteve no meio de nós, como diz o apóstolo João, mas nunca foi dos nossos. Então, essas 5 coisas estão ligadas com o que nós chamamos de sinais. Sinais, ou o princípio das dores. Mas Jesus diz, ainda não é o fim. Abramos nossas Bíblias em Lucas 21. Lucas 21. Nós vamos ler e tirar alguns ensinamentos profundos desse texto. Lucas 21, do 7 ao 19. Do 7 ao 19. Lucas 21, do 7 ao 19. Amém, igreja? Eu vou ler os pares. Gostaria de dividir a leitura com os amados irmãos, que os amados irmãos lessem. Eu vou ler os ímpares e que a amada igreja lesse os pares, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz assim: perguntaram a Jesus, mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas para o fim, mas ainda não é o fim, será logo. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho.
porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Todos odiarão vocês, por causa do meu nome. E é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Amém? Curvemos nossas cabeças, vamos orar novamente por iluminação e compreensão. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque a Tua palavra nos revela tudo o que vai acontecer. Ó Deus, que nós possamos estar atentos aos sinais, que nós possamos orar e vigiar, ó Deus, e não nos deixe, ó Deus, cair em tentação. Que o Senhor possa nos iluminar nesse momento para entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que a Tua igreja, os amados visitantes, estejam com os corações abertos, com os corações quebrantados e contritos, para ouvir a Tua palavra, palavra do céu, palavra do alto, palavra revelada. É isso que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Os discípulos tinham feito uma pergunta no versos 5 e 6, esse é o contexto, de quando tudo isso ia acontecer, porque Jesus falou que ia destruir aquele templo, justamente o templo, o segundo templo. O primeiro tinha sido destruído por Nabucodonosor, mas o segundo templo, onde eles se reuniam para orar, Jesus tinha feito uma profecia que aquilo tudo ali ia ser destruído. E eles fazem essa pergunta aí no verso 6. Olha o que é que os discípulos perguntam. No verso 5 ele diz: alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo estas coisas, virão dias em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Jesus ali naquele momento, aqui esse contexto, Jesus não estava falando dele, do templo que ia ser ele morto e sepultado, não. Ali ele estava falando do templo, do Senhor, que quando chegaria um tempo, no ano 70, que veria um general chamado General Tito, e Tito entraria em Jerusalém e ia derrubar todo aquele templo, e não ficaria pedra sobre pedra. Então a gente vê que um dos ofícios de Jesus é profeta. Jesus, ele é, além de ser Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus é rei, sacerdote e profeta. Então aquele templo maravilhoso que a gente vê aqui, cravado de pedras preciosas, aquele templo, ele era todo feito de mármore branca e cravado de ouro. Mas ele disse, chegará um tempo que não ficará pedra sobre pedra. E justamente aconteceu no ano 70. Tito entrou em Jerusalém, era um general romano, e destruiu tudo. Aqueles irmãos que estavam lá em Jerusalém, aqueles judeus que estavam lá, os que não fugiram, Tito matou quase todos. Então nós aprendemos que a profecia de Jesus e que a palavra de Deus, ela é a verdadeira glória da igreja. Nós temos que nos apegar nela. Nós temos zelo pela casa de Deus, claro, cuidado. Mas a verdadeira adoração não constitui em prédios, não em mãos, não feitas por mãos humanas, não. Mas a verdadeira adoração está em amor, piedade e compaixão. Essa é a verdadeira adoração. Mas nós nos reunimos na casa do Senhor. Aqui é a casa de Deus. Nós temos que ter zelo pela casa de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos as pedras vivas desse templo. Por isso nós temos que zelar pela casa de Deus, a casa do Senhor. E como a gente viu aqui, o que a gente leu, são vários sinais dos últimos tempos. Só que Jesus diz, ainda não é o fim. Um dos primeiros sinais é os enganadores. Olha o que é que ele diz no verso 8. Jesus respondeu, tenham cuidado para não serem enganados. Os enganadores, os falsos profetas. Está cheio, meus irmãos. Cheios. Pessoas que falam no nome de Cristo, mas que não falam a verdade. Não falam. Jesus disse que virá muitos em seu nome. Falsos profetas.
falsos irmãos que se incluem nas igrejas para enganar o povo. Então está cheio de enganadores, pregando um falso evangelho que mata pessoas, porque o falso evangelho ele mata. É só a gente olhar para a igreja brasileira hoje, o que é que está acontecendo. Às vezes nós ficamos envergonhados com os evangélicos, entre aspas. Nós não somos evangélicos, nós somos crentes em Cristo. Nós cremos em Cristo, nós somos crentes e não evangélicos. Nós cremos em Cristo. Então nós somos crentes no Senhor. Todo tipo de pastor aí, fazendo comércio da casa de Deus. A própria igreja romana dizendo que o Papa é substituto. Meus irmãos, só houve 12 apóstolos, mais um, que era Paulo, fora do tempo. Foram eles que substituíram Cristo. Quem representa Cristo aqui na terra é a verdadeira igreja, que prega a pregação do Evangelho, que anuncia as boas novas de salvação. Então o que é que nós aprendemos com isso aqui, essa primeira parte? Não há tempo a perder. Nós temos que estar dentro de uma igreja verdadeira, que prega a palavra de Deus verdadeira, e participarmos dos momentos de comunhão, culto de doutrina, aprender mais e mais. Ninguém nunca sabe tudo. Todo dia nós temos que renovar a nossa fé através da doutrina, porque os enganadores estão por aí. Tem pessoas que não abrem a Bíblia, passa semanas sem abrir a Bíblia, e isso está errado. Há alguma coisa errada, porque você pode cair no engano ou na armadilha que o mundo está oferecendo aí. Existem vários tipos de oferendas. Por que é que o crente cai? Porque falta de conhecimento da palavra de Deus. Outro sinal que está aí visível é as guerras. Olha o que Jesus disse, verso 9, verso 8, 9 e 10, olha o que ele diz. Primeiro verso 9, olha o que ele diz assim: quando vocês ouvirem falar em guerras e revoluções, é só a gente ver o Oriente Médio. Meus irmãos, depois da morte, preste bem atenção, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, não teve um dia sequer de paz na terra. Um dia. Esse é um dos sinais. Guerras, revoluções. A Primeira Guerra Mundial matou milhões e milhões. A Segunda Guerra Mundial matou milhões e milhões. Revoluções. O que é que nós podemos aprender com as guerras? Que mesmo diante delas, das guerras que estão aí, nós temos Cristo Jesus, que é o príncipe da paz, e nós temos paz com Deus, paz, a paz que excede todo entendimento, está com o cristão, mesmo com os problemas que nós temos, as guerras pessoais, nós deitamos, dormimos e acordamos, porque Deus garante o nosso bom sono, Ele nos dá paz no meio das aflições, no meio das perturbações. Na Segunda Guerra Mundial, havia vários campos de concentrações, entre eles o de Auschwitz, que era na Polônia, e tinha um homem chamado Viktor Frankl. Esse homem, um judeu, quase de 1,80 m de altura. No período que ele passou nesse campo de concentração, quando ele saiu do campo de concentração, ele saiu com 25 quilos, 25 quilos, pele e osso, osso e pele. Mas esse homem, ele se tornou um dos grandes psiquiatras do mundo. Depois vocês dão uma pesquisada. E ele escreveu um livro chamado O Sentido da Vida. E nós temos que ter um sentido para viver. E qual o sentido para que nós possamos viver? Deus. Nós temos um sentido para viver. É o que Deus fez por nós, mandando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que ter um sentido para viver. E o nosso sentido para viver é saber que tem pessoas lá fora que estão se perdendo e que nós temos que pregar o Evangelho. Esse é o sentido da vida do crente. Glorificar a Deus e pregar a palavra de Deus. Nós temos que ter um sentido na vida. Esse homem disse que o homem para viver tem que ter um propósito, um sentido. Qual o sentido? Por que é que nós vivemos? Por que é que nós estamos vivos? Por que nós abrimos os olhos todo dia de manhã cedo? Qual o motivo, a razão e a circunstância de nós estarmos vivos?
Nós vivemos para a glória de Deus, nós vivemos porque Deus nos deu o fôlego de vida, nós respiramos, andamos, falamos, temos família. Nós temos que glorificar a Deus, mas nós temos que pregar para outras pessoas, para que elas se reúnam a esse corpo, a essa família, para que eles possam se unir e ter a eternidade. Esse é o propósito das nossas vidas. Quando chega no versículo 11, ele fala de terremotos, epidemias. Olha o que é que ele diz, verso 11. No verso 11 ele diz assim: haverá grandes terremotos e epidemia. Nós saímos agora de uma grande epidemia do coronavírus. Abalou o mundo, parou o mundo. Terremotos. Os terremotos começavam antigamente, no ano de 1930, só tinha 8 terremotos. Agora, há mais de 400 terremotos por ano. Sinais do fim do tempo, epidemias, doenças estranhas, como a AIDS, que ainda está matando várias e várias pessoas. Por quê? Por causa do pecado. A fornicação antes do tempo, por causa da imoralidade. A peste negra matou quase a metade da Europa. Doenças, enfermidades, cólera, tuberculose, várias e várias. As pragas também são pestes, que aparecem na lavoura. Eu lembro, lá em Simões, tinha plantações e fábrica de algodão. Chegou um tal do bicudo lá, acabou com tudo. Pragas também são sinais do final do ano, dos últimos dias. A lagarta. E ele vai falar aqui também de fome, no verso 11, fome. Meus irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa num dos canais que tem grande relevância, que fala sobre crianças. Morre diariamente, não é anualmente, diariamente, 20 mil crianças de fome e de desnutrição. 20 mil crianças, está aí, o final dos tempos, só que Jesus disse que ainda não é o fim. Então, o que é que nós podemos aprender com isso? Com guerras, epidemias, terremotos, que não há tempo a perder. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que ajudar os necessitados lá fora. Nós temos que ajudar os necessitados lá fora. Qual a maior ajuda, pastor, que eu dou aos necessitados lá fora? A palavra de Deus. O alimento espiritual. O pão da vida. A água da vida para saciar a sede dele. E o pão da vida para matar a fome dele. É isso. A quarta coisa que ele fala aqui, dos sinais, é justamente a perseguição religiosa. Verso 12, olha o que é que ele diz. Verso 12, meus amados irmãos. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Presos e perseguidos. Já começou. Já começou. É só você olhar os países árabes aí, muçulmanos, ou países comunistas. Tem pessoas que acham bonito o comunismo. O comunismo é anticristão. Se um cristão andar lá e falar sobre Jesus, a cabeça é rolada. E tem pessoas que andam com a camisa, achando bonito isso. Bem aqui na Nicarágua, onde eu falei, pastores estão sendo presos, padres estão sendo presos. Lembro dos nossos irmãos, Miguel, Gabriel e Samuel, na Índia, foram presos. É interessante que eu estava lá na junta de missões hoje, e dizendo que Gabriel, Miguel e os dois, haviam 2 também, novos convertidos, Miguel, Gabriel e Samuel, da junta de missões, presos lá na Índia. O que é que acontece? O presidente da junta de missões estava dizendo que do raiar do dia até a hora deles dormir, louvando a Deus e orando, louvando a Deus e orando, louvando a Deus orando. Na hora que aparecia um carcereiro, o que era que eles faziam? Miguel, Gabriel e Samuel pregavam a palavra de Deus. Então esses homens, eles não se curvaram. Perseguições, os batistas, foram os batistas que foram presos lá, porque estavam o quê? Simplesmente pregando. Meus irmãos, uma pergunta que fica para a igreja, agora nessa noite aqui, só para a gente focar. O que é que Jesus está falando aos nossos corações? A pergunta é: por que tudo isso acontece, pastor? Por que tudo isso acontece? Jesus, ele dá a resposta aqui. Porque tudo isso, todos esses sinais aconteceram até agora. Olha a resposta do verso 13.
bem clara aí, porque tudo isso acontece. Preste atenção porque que tudo isso acontece. Olha o que ele diz no verso 13: isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tudo isso é para a igreja testemunhar sobre o amor de Deus, Salvador, Redentor, Transformador, para a gente dizer ao mundo: somente Cristo, os sinais estão aí. Creiam em Jesus Cristo, olhe para Cristo, olhe o que Ele fez, os sinais, as guerras, as revoluções, os terremotos, as doenças, tudo isso acontece para que a igreja possa testemunhar sobre o amor de Deus, sobre o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É para isso. Foi para isso, você nasceu para dar testemunho de Cristo, para testemunhar do seu amor, para dizer para a pessoa do seu lado: ainda há esperança para você em Cristo, ainda há esperança, foi o que Cristo fez por você, é o que Cristo fez por nós. Tudo isso acontece para que a igreja testemunhe, fale desse amor, esse amor que salva, esse amor que regenera. E o que é que nós falamos, pastor? Há somente um Senhor, um Salvador, um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, aquele que desceu à terra e se fez homem. Esse é o testemunho da igreja. Pastor, eu não sei falar, sabe? João 3,16. Sabe falar João 3,16. Sabe falar a mesma mensagem que Jesus começou a falar. Qual era a mensagem de Jesus? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Sabe, não adianta dizer eu não sei, sabe sim. Às vezes nós usamos desculpas, mas tudo isso acontece, todos esses sinais que estão acontecendo aí agora, é para a igreja testemunhar, é para a igreja falar que há esperança para o pior dos pecadores. A igreja tem que testemunhar, a igreja tem que falar. Jesus, do verso 14 até o 17, ele disse que nós não devemos nos preocupar com as perseguições. Não. Sabe o que é que Jesus vai dizer? Eu darei as palavras a vocês. Eu darei palavras a vocês. Eu darei. Olha o que é que ele diz? Só o versículo 14. Ele diz assim: tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder quando nós formos presos, pegos. Não se preocupe não. Pode deixar. Não é você que está falando não. É o próprio Espírito Santo de Deus falando por intermédio de você. Eu vou capacitar você para você dizer as palavras certas, na hora certa e no momento certo. Tudo isso mostra que nós devemos o que, pastor? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Às vezes nós não confiamos em termos de tudo. Às vezes a gente diz assim: será que ele vai se converter? Meu irmão, o papel de converter pessoas não é teu, não é teu. O papel é do Espírito Santo de Deus. Só fale, só faça o que Cristo disse aqui, testemunhe, não tenha vergonha, não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós precisamos falar para os nossos familiares. Os nossos familiares têm que ver Cristo em nós. Como é que eu estou caminhando? Eles têm que ver Cristo em nós. Nós temos que resplandecer Cristo. Porque como é que as pessoas vão vir para a igreja se eles não veem Cristo em nós e olham e dizem: oxe, o que é que eu vou fazer naquela igreja lá? Aquele que está lá. Nós temos que ver, é o testemunho. É como andamos, é como falamos, é como testemunhamos. Não é sobre nós, mas sobre Cristo em nós. Nós temos que refletir para que pessoas venham. É tempo de confiar em Deus, é tempo de pregar o Evangelho. Nós não podemos desperdiçar tempo. Não podemos. Todavia, porém, apesar das perseguições que vamos ter, que vamos passar, Jesus, ele nos dá uma garantia. E isso aqui alegra o coração do crente. E que garantia é essa? Que garantia é essa? Ele nos dá uma garantia de um galardão maior. Olha o que é que ele diz no verso 18. No verso 18. Mas
não se perderá. Eu quero que você preste bem atenção. Mas, porém, todavia, não se perderá um só fio de cabelo da sua cabeça. Nenhum fio. Você não sabe quantos tem na sua cabeça, né? Nenhum se perderá. Nenhum deles se perderá. Essa é a garantia que nós temos de um galardão. Essa garantia aqui é da vida eterna e da eternidade. Não é falta de problemas aqui, de conflitos, não. É Jesus dizendo, todas as garantias eu lhe dou de que você herdará os céus. Nos céus, todos os seus cabelos, não vai se perder nenhum. Aqui, o que é que Cristo está falando para a igreja? Ele está dizendo, a tua pátria não é aqui na terra, a tua pátria é no céu, a tua pátria é celestial. A tua casa não é aqui, o número da tua casa está lá no céu, já reservado um lugar para você lá. Nós teremos a salvação e a glorificação no céu, no céu. Esse fio de cabelo aqui, que nenhum será perdido, é no céu, porque já se foi um monte aqui do meu, desse coquinho aqui. Cristiano disse, de vez em quando eu estou assistindo lá, você pregando, vejo só o coquinho. Eu disse, minha filha, a idade chegou. É no céu, não é aqui. Não é aqui. Não se perderá nenhum fio de cabelo. Agora, para que tudo isso aconteça, a minha parte, claro. Jesus, ele disse, faça a tua parte. Qual é a nossa parte? Verso 19. Só precisamos fazer isso, para que nós possamos chegar e herdar. Olha o que é que ele diz. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Aquele que perseverar até a morte será? Aquele que perseverar até a morte será? Amém, louvado seja o nome de Deus. Nós temos que ter essa capacidade de continuar marchando, perseverando. Perseverança é a capacidade de continuar firme aqui na terra, mesmo diante dos sofrimentos, sem reclamar, sem murmurar, sem botar a culpa em Deus. Tem gente colocando a culpa em Deus. Procura, acha, a conta chega, depois coloca a conta em Deus. Não. É a capacidade de aguentar pacientemente os problemas, as dificuldades. Isso é perseverança. Perseverança dos santos. Lá em Apocalipse, Jesus diz que os covardes, aqueles que vão negar Jesus, não herdarão o reino dos céus. Por isso nós nunca abandonaremos Jesus, porque Ele é a fonte máxima de nossas vidas. A fonte máxima de nossas vidas é Jesus. Foi Ele que deu e é Ele que vai tirar na data certa. Só mudando de lugar o crente. O crente não morre, o crente vai para o céu, o crente tem que se apegar nisso. Nós não morremos, nós vamos para casa, nós não morremos. Por isso que nós temos que perseverar. Não abandonaremos Jesus, nunca, jamais. Nós temos que permanecer firmes. Nossa fé robusta, firme, uma fé inabalável, uma fé que garante essa perseverança dos santos aqui. Por isso que Jesus disse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, lá na igreja de Apocalipse. Isso é perseverança dos santos. Então o que é que isso implica? Que não há coroa, eternidade, sem a cruz. Não há coroa sem cruz. Nós temos que tomar a nossa cruz aqui. Lucas vai dizer, logo em seguida, dia a dia, todo dia, vai ter uma cruz. Mas com todas as garantias, meus irmãos. Não vou dizer que você nasceu para ser bonito, rico e feliz. Não vou dizer. E você já é o mais rico, feliz e o bonito porque você está em Cristo. E não por causa dos bens materiais ou pessoais, não. Mas tudo por causa de Cristo. O que essas outras igrejas oferecem aí a você, chegará um tempo que você não vai suportar. Não vai suportar. Excesso de materialismo do eu, do homem. A nossa igreja prega Cristo crucificado, mas ressurreto dos mortos. O nosso Redentor vive e reina para todo sempre nas nossas vidas. Ele é Senhor, Senhor das nossas vidas.
E eu termino para que a gente possa pensar com algumas coisas. Por que tudo isso acontece? Todas essas coisas que a gente falou, Deus ele faz isso para cutir temor e tremor na vida do homem. Deus faz tudo isso para quebrar a arrogância do homem, para mostrar que o homem não é autossuficiente, que quem está no controle de todas as coisas é Ele já escreveu tudo aqui, e tudo isso acontece para o grande finale, a volta de Cristo nosso Senhor. Ele vem sem demora, Ele vem sem demora. Por isso nós temos que nos colocar de joelhos diante do nosso Salvador. Por que é que tudo isso acontece? Segundo, por causa do pecado. Lembra que eu falei lá? Gênesis 3. Depois que Deus criou terra, céu, mar, luzeiros, Ele viu, tudo que criou era bom, muito bom. Mas depois Ele olha para o homem e diz: maldita é a terra por tua causa. Por causa do pecado do homem. O pecado do homem quebrou o equilíbrio sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre o homem com o homem, sobre tudo e sobre todos. O equilíbrio foi quebrado por causa do pecado. Meus irmãos, nós nunca devemos julgar Deus, nunca devemos, pensando: será que Deus é injusto porque acontece tudo isso? Meu irmão, está escrito. Nós não conhecemos os desígnios de Deus, não conhecemos. Deus controla todas as coisas, todas as coisas. Nós não entendemos a sua sabedoria, porque a sabedoria dele é fora da mente humana, a precisão de Deus de fazer as coisas. Mas no dia certo Ele nos revelará qual o motivo de tudo isso, quais os seus propósitos. Ele vai mostrar para a sua igreja os propósitos. Por que você está passando por uma crise financeira hoje, ou uma crise familiar, ou uma crise no seu emprego, da sua saúde, ou no seu casamento? Às vezes é nós que procuramos, mas depois Deus vai revelar para você qual o motivo de tudo isso. Nós também não devemos julgar as vítimas dessas guerras que estão acontecendo aí, porque às vezes tem pessoas que dizem assim: o que elas fizeram para merecer tudo isso? Aí sabe o que é que Jesus diz no Sermão da Montanha? O sol nasce para justos e injustos. Aqueles que perderam a sua vida em Cristo estão no céu. Então nós temos que ter cuidado com os julgamentos precipitados também entre os irmãos dentro da igreja. Quarto, que possamos ter compaixão e amor pelas pessoas. Pastor, como é que eu faço isso? Ore pela vida dela, vá até a casa dela, traga uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra de ajuda, coopere com a vida dela, com o casamento dela, se estiver em dificuldade, com os seus filhos, vá até ela, procure aquele irmão que está passando por necessidade. Às vezes você tem uma intimidade que você pode chegar e fale da palavra de Deus. Sexto, que nós possamos refletir sobre o pecado e suas consequências. Nós temos que refletir sobre isso. O pecado ele afetou toda a raça humana. Que nós possamos dizer nessa noite, como filhos de Deus, como crentes em Cristo Jesus: Senhor, sonda o meu coração, sonda, Senhor, o meu coração. Que você possa dizer aí onde você está, para você mesmo, não é para dizer para o irmão e olhar, não, é para você mesmo. Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau em mim, Senhor. Senhor, faça, Senhor, que eu tenha uma vida reta, justa e santa diante de Ti, Senhor, meu Deus meu. Peça a Deus para sondar o seu coração e tirar do seu coração aquilo que não agrada a Ele. A pergunta que fica é: por que tudo isso acontece? Às vezes com nós, com os filhos de Deus. Deus está nos preparando, Deus está testando a nossa fé, Deus está testando o nosso caráter, Deus está testando os nossos corações.
Lá em Deuteronômio vai dizer que Deus disse: eu levei vocês para o deserto. Deus às vezes leva o crente para o deserto. Para quê, pastor? A mesma coisa que Deus disse para Israel: para saber onde é que está o coração de vocês. Onde é que está o nosso coração? Porque é breve, é passageiro, vai passar. O caos é para nos fortalecer, as dificuldades, os horrores da vida, o sofrimento, as lutas que vão aparecer, é para maturar o crente, preparar o crente para algo maior e melhor. Algo maior e melhor. Nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo forjados, o caráter de Cristo está sendo forjado na igreja. Fortalecimento da fé, uma fé sólida e robusta, que não se abala com nada, a casa construída na rocha. É isso que Cristo quer das nossas vidas. E nessa noite que nós possamos nos humilhar diante dEle. O que é isso, pastor? Ser totalmente dependentes dEle. Nós temos que ser totalmente dependentes dEle, somente dEle. Meus irmãos, nós não fomos atingidos pelas guerras que estão bem aí. As pragas que vieram, e mesmo se tivesse atingido a gente, Deus entraria com providência, trazendo cura, restauração. Às vezes nós não entendemos, o que nós precisamos não é ver, o que a igreja precisa é crer nesse Deus Todo-Poderoso, que cuida da sua casa, que cuida da sua igreja, que reorganiza a nossa história, que junta os cacos e refaz o vaso novamente, mesmo ele estando todo moído, feito areia, ele reconstrói, ele está reconstruindo a nossa vida. Por isso tudo, não se assuste, não te assombres, como diz Isaías. Jesus está conosco. Nós temos que aquietar os nossos corações. Ele é soberano sobre a nossa casa, Ele é soberano sobre a nossa família, Ele é soberano sobre as nossas vidas. O que foi que Jesus disse aqui? Nem um fio de cabelo de vocês, nem um fio de cabelo, versículo 18, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês, um só fio. Isso tudo é garantia para o crente. Por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam, e é verdade. Todas as coisas cooperam para o crente, porque nós amamos a Deus. Por isso nós temos que valorizar mais esses momentos. O culto a Deus, essa reunião solene, para agradarmos, cultuarmos, adorarmos o único que é digno de receber, o culto presencial. Deus, Ele está, às vezes, testemunhando ao nosso favor, e nós não vemos isso, testando a nossa fé, mas o escritor de Hebreus diz que Ele testemunha em nosso favor. Isso é muito forte. Isso tudo é para que nós possamos testemunhar também, sair daqui fortalecidos e animados nessa noite, termos completa dependência de Cristo, em meio às calamidades. Não vai terminar. Esse sermão profético aqui diz que as dores do parto, as contrações da mulher que vai parir, ela vai aumentar. Então vai aumentar, não vai diminuir. A paz não vai ter. Aquelas bandeirinhas brancas não tem jeito, até a volta do Senhor. Mas nós temos a verdadeira paz, que é conhecer a Cristo. O dia que Ele nos encontrou, nós estávamos perdidos. Por isso, meus amados, nós temos que continuar perseverantes. Não foi isso que falou no último versículo? É pela perseverança que vocês ganharão a alma de vocês. Homens e mulheres constantes, firmes, perseverantes em meio às tribulações. Continuar prontos e preparados, porque Ele é fiel a Ele mesmo, e Ele começou a boa obra em nossas vidas, e Ele vai finalizar até o dia do Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas.
Ele está no controle da sua vida, Ele está com a história na sua mão. Os seus nomes estão na palma da mão dEle, cada um deles gravado. Ele te conhece pelo teu nome, Ele te chama pelo teu nome, Ele é Deus. Deus. Para a igreja, essa aplicação agora. A cruz de Cristo, ela tem duas linhas. A vertical, primeira linha, vertical, para você olhar para as coisas do alto, para você olhar para as coisas do céu, para você olhar para as coisas espirituais, as coisas de Deus. E tem a segunda linha, a horizontal, para que você possa olhar para os irmãos, amar os seus irmãos, amar o seu próximo. Duas linhas, vertical, olhando para o céu, olhando para o alto, tendo dependência de Deus, e a vertical, uns para com os outros. Você saia com isso no coração, uns para com os outros. Eu sou melhor quando eu vivo uns para com os outros, uns para com os outros, olhando primeiro na vertical, depois na horizontal, uns para com os outros, amando uns aos outros. É isso que nós temos que fazer. E para que aqueles que são crentes, não são crentes ainda, a única maneira de você ter todas essas coisas aqui, que Deus dá essa promessa final, para não se perder nenhum fio de cabelo da sua cabeça, é você olhando para a cruz, o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Somente assim, para que Ele possa, Ele já fez, já veio e já fez, mas nós só somos salvos quando nós reconhecemos o que Ele fez por nós. Cada gota de sangue derramada por você, para a remissão de pecados. Eu quero que você olhe para Cristo, o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Foi para remir e pagar completamente os seus pecados. Somente crendo nele, somente se arrependendo dos seus pecados, somente confessando Ele como seu único e suficiente Salvador. Somente assim você terá eternidade, vida com Deus, e estará juntamente com Ele. Não tem outro meio, outro modo, não tem. Não tem. A palavra de Deus, ela é unânime, de Gênesis a Apocalipse. A promessa começa lá, em Gênesis. Novamente, tem que olhar sempre para Gênesis. Criação, depois queda. Quando Deus diz, maldito é a terra por tua causa, dizendo para Adão. Mas lá em Gênesis 3,15, ele já tem a promessa da redenção, onde ele diz, nascerá um menino, e esse menino esmagará a cabeça da serpente, pagará completamente a culpa dos seus pecados, destruirá Satanás. Satanás vai levá-lo até a cruz, mas a cruz de Cristo esmaga a cabeça da serpente. Depois, quando vem, todos os outros livros apontam para Cristo. Todos. Moisés escrevendo, ele diz, virá um outro profeta que é maior do que eu. Muito maior. Porque ele é o profeta que profetizou isso aqui. Que nenhum fio de cabelo da sua cabeça será perdido. Os reis, o período dos reis e dos juízes, já apontava para ele, que ele é o rei dos reis e senhor da glória, aquele que julga, o juiz que julga com justiça, o justo juiz. Ele é justo. Coloque a tua causa diante dele, nessa noite, somente diante dele. E segue os outros livros, os salmos. O próprio Senhor disse, os salmos e os profetas apontam para mim. Eu sou o cumprimento, eu sou a lei e os profetas. Quando ele diz isso, é porque somente ele poderia cumprir cabalmente, totalmente a lei
para que você não vivesse debaixo dela, debaixo da maldição. Então todos os livros entram nos evangelhos, os evangelhos é sobre ele, as cartas é sobre ele, o livro histórico é sobre ele, o de Atos dos Apóstolos, que conta o começo da igreja, quando ele ascende aos céus e depois ele derrama o Espírito Santo da promessa, é derramado sobre todo aquele que nele crê. O que eu quero dizer para você é isso, que somente através dele, por meio dele, somente assim, nenhum fio da sua cabeça, nenhum poderá se perder. É através do que ele fez por mim e por você. Foi esse grande amor de Cristo por mim e por você. Não há como não se render a esse Cristo, a esse Salvador, a esse Redentor. Não tem como. Não existe lá no mesmo livro de Atos, e nenhum outro nome dado nos céus, nem debaixo da terra, que possa alguém ser salvo somente através do nome dele. Ele é a cura, não só para as enfermidades, mas ele é a cura da nossa alma. Ele cura a nossa alma. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Esse corpo, ele está envelhecendo, se desfazendo, mas o nosso ser celestial se renova a cada dia, e isso só pode acontecer através de Cristo Jesus nosso Senhor. Somente assim, meus amados, confie nele, olhe para ele, não tire os olhos dele, mesmo que as pessoas venham até você, às vezes possam dizer até, como a mulher de Jó disse para Jó, continue olhando para Cristo. No final Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, o nosso Redentor vive, é um Deus vivo, é um Deus todo-poderoso que cuida, que nós possamos ter dependência dele, viver para a glória e louvor e exaltação dele, somente assim, meus amados, somente assim. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que essa palavra possa, ó Deus, trazer salvação nessa noite. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que aqueles que crêem no Senhor não perderá nenhum fio de cabelo somente através de Cristo. Somente o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito vá, ó Deus, e traga salvação, redenção na vida dessas pessoas. Aqueles que não Te conhecem ainda, ou aqueles que já tiveram uma experiência com o Senhor e estão afastados. Ó Deus Todo-Poderoso, faz, Espírito Santo de Deus. Vai, Senhor, de encontro. Faz, Senhor, habita nesses corações. Traga redenção, restauração para essas vidas, ó Pai Santo. Ó Deus, cuida, Senhor. Faz, Senhor, que eu não posso fazer. Só o Senhor convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, eu não sei se existe aqui nessa noite alguém que ainda não é cristão, mas que possa haver salvação, ó Deus, através do Teu Santo Espírito indo, ó Deus, habitando, fazendo morada nessas casas, para que eles possam se tornar verdadeiramente casa, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Salvação somente através de Jesus. Ó Deus, e eu vou fazer o convite nessa noite, alguém nessa noite, convencido do pecado, da justiça e do juízo, que quer entregar a sua vida a Jesus, sabendo que a salvação é somente através de Cristo. Há alguém nessa noite, com convicção. Há alguém, eu peço que você levante de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite, com convicção, convencido do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho convicção que foi o meu Senhor, que nenhum fio de cabelo irá se perder da minha cabeça, porque eu sei o que Cristo fez por mim. Se eu peço que você levante de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite com convicção
Convicção, Pai, eu tenho convicção que Jesus pagou completamente o preço dos meus pecados na cruz do Calvário. Alguém, se há, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida, com convicção. Não venha se você não tiver convicção de salvação. Há alguém nessa noite? Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Não perca a oportunidade que Deus está dando. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe no restante dessa semana, que te pertence, ó Deus. Que nós possamos ter um restante de semana abençoada e abençoadora, olhando, ó Deus, para todos os sinais que estão aqui na tua escritura. Os sinais são visíveis, ó Deus. Cada dia que passa, as dores se intensificam, ó Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos, ó Deus, ter mais intimidade com o Senhor, através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão com os nossos amados irmãos. Ó Deus, vindo, participando da escola bíblica dominical, culto de doutrina, culto de oração, os encontros, ó Deus, que acontecerão nesse semestre que se inicia a partir dessa semana. Que a tua igreja possa ter esse amor uns para com os outros, que nós possamos viver através da tua escritura, que é nossa regra de prática e fé. Nos abençoe, nos guarde, ó Deus, nos livre de todo e qualquer mal. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, do deitar ao levantar, do raiar do sol até o pôr do sol, ó Deus. Cuida, Senhor, dos nossos familiares, que o Senhor esteja tratando cada um de nós nas áreas que precisamos ser tratados, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa continuar cuidando da tua igreja, da vida da tua igreja, que a tua igreja esteja sempre intrepidez, ousadia para continuar pregando, porque a tua palavra nos revela que tudo isso está acontecendo para que nós possamos ser tuas testemunhas, ó Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia nesse domingo, onde nós te adoramos de manhã e de noite, e a adoração se estenderá, ó Deus, no restante da semana, nas nossas vidas, porque adorador é aquele que te adora em espírito, em verdade. É um modo de viver, modo de falar, modo de se comportar, modo de testemunhar. Nos capacita, Senhor, para que nós possamos viver e ser participantes e praticantes da tua palavra e da tua obra aqui na terra, ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, nos guarde no restante dessa semana que te pertence, Pai Santo. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.